Desde o final da Segunda Guerra Mundial, o Japão assumiu uma constituição pacifista. Isso passou a mudar radicalmente com a ascensão militar chinesa. Vamos lembrar que em 2014 houve uma reinterpretação da Constituição de o que significa autodefesa em 2015, com um projeto de lei passando nesse sentido. A partir daí, as Forças Armadas japonesas se expandiram mais e mais, e as forças de autodefesa do Japão passaram a ser mais e mais parecidas com um exército comum. Agora, isso ganha um novo capítulo com a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, uma sucessora dessa mesma linhagem política, declarando que o governo poderia reavaliar os 3 princípios não nucleares, que desde 67 no Japão proíbem posse, produção e introdução de armas nucleares no país. As palavras dela foram as seguintes: não posso fazer uma declaração definitiva nem afirmar que será regido dessa forma. Isso foi o que ela disse quando respondia a pergunta de um parlamentar na Dieta, o parlamento japonês, a respeito do texto dessa política. Isso foi na segunda-feira, mas viralizou hoje após ser publicizado por uma série de agências de notícias. O gabinete de Takaichi ainda informou que o Japão vai continuar a depender da dissuasão estendida dos Estados Unidos, basicamente significando: quando se fala que você está sob a dissuasão estendida, ou o chamado guarda-chuva nuclear, significa a ideia de que se houver uma ameaça atômica contra o seu país, você teria proteção de um terceiro. Para o Japão, os Estados Unidos. Mas ela evitou reafirmar o compromisso com os princípios de não nuclearização, comumente tidos como uma linha vermelha na política japonesa. Além da questão militar, a gente acrescenta do lado civil: o governo dela planeja reiniciar reatores desativados depois do desastre de Fukushima, da usina nuclear de Fukushima, e tem outras medidas nesse sentido de expansão de energia atômica. Para Takaichi, o Japão precisa ampliar sua capacidade para reduzir risco de dependência de combustíveis fósseis importados e assegurar a chamada estabilidade estratégica. Para você que não assistiu o programa inteiro, vale a pena, apesar, eu sei pessoal, que as manchetes aqui embaixo nas barrinhas, eu fiquei pensando em como deixá-las interessantes, mas o nosso compromisso é com você, então a gente não pode sair fazendo o famoso clickbait e colocar uma coisa que seja exagerada ou sensacionalista aqui embaixo. A gente sacrificou aí o clickbait pela precisão e pela integridade. Mas o programa vale a pena assistir porque a gente pontua um pouco do momento da indústria global. Mas, agora voltando a Sanae Takaichi e a questão da política nuclear. Essa fala não acontece no vácuo, mas vem em meio a uma crise com a China, que a gente cobriu anteriormente no programa de segunda-feira. Vamos recapitular os detalhes, porque isso tem muito a ver com as tensões que a gente agora monitora no leste da Ásia. O cônsul chinês em Osaka anteriormente é parte fundamental disso aí. O que acontece é o seguinte: Takaichi falou dias atrás sobre a possibilidade de Japão considerar um ataque chinês a Taiwan como uma, aspas, situação de sobrevivência. Essa é uma linguagem muito carregada porque, pela lei japonesa, uma situação de sobrevivência implicaria permissão para que o país participasse de uma guerra. O cônsul-geral da China em Osaka, Xue Jian, publicou uma mensagem dizendo que a China não teria escolha a não ser cortar o pescoço sujo sem hesitação da primeira-ministra. A gente deve ter aqui a imagem, então, se temos, a gente pode colocar na tela do tweet da publicação. Depois ele deletou isso aí das redes, mas, como dizem os jovens, o print é eterno, está aí na tela, traduzido. Esse é Xue Jian, então, cônsul chinês na cidade de Osaka. Ele ainda chegou a perguntar se ela estava pronta. Como a gente disse, a postagem foi removida horas depois. O governo japonês apresentou um protesto formal ao Ministério das Relações Exteriores da China, classificando a mensagem como inapropriada para um representante consular. O ministério chinês respondeu de forma mal educada, dizendo que isso aí era ele se expressando pessoalmente, não em nome do governo chinês. Mas, depois disso, a mídia estatal chinesa pareceu, de certa forma, apoiar a mensagem e condenaram agressivamente a posição do Japão. Hoje, tem outro novo desdobramento em meio à tensão entre os dois países. O Japão cedeu a Ordem do Sol Nascente a um ex-representante diplomático de Taiwan para o Japão. Um representante diplomático seria uma espécie de embaixador, não se usa essa palavra porque, se você reconhece a China diplomaticamente, não pode reconhecer Taiwan. Eles têm aí, devido à rixa, essa política mútua de exclusão das relações diplomáticas. Mas o, de fato, embaixador, entre aspas, de Taiwan, na ilha, no arquipélago do Japão, recebeu a Ordem do Sol Nascente. Isso aí é coisa grande. A Ordem do Sol Nascente foi estabelecida pelo imperador Meiji, que é uma figura histórica responsável por industrializar o Japão e tornar o Japão militarizado antes da Primeira Guerra Mundial, e é ainda a maior honraria civil que é comumente cedida por Tóquio. Hoje, o Ministério das Relações Exteriores da China condenou a medida e ainda chegou a citar lá atrás, se a gente falava da militarização do Japão, a vitória chinesa na Segunda Guerra Mundial, que é até hoje um atrito mal resolvido entre os dois países, com o Japão
frequentemente se recusando a pedir desculpa por massacres ocorridos na China. Abrindo um parênteses, o Japão, conquistadores brutais na Segunda Guerra Mundial, o que tem de massacre ali, se eu começar a falar agora, é capaz até de derrubar o canal, coisa da pior espécie. Vale a pena acrescentar também que tem aí até uma rixa dentro da China a respeito do assunto. Os comunistas frequentemente dizem que foram os grandes responsáveis pela vitória chinesa, o que é. A história hoje comprova, conversa mole, os verdadeiros responsáveis foram o Partido Nacionalista. Os comunistas lutaram duas grandes batalhas. A batalha da passagem de Pingxing, uma emboscada logística, sequer dá para chamar de grande batalha. A outra, a Batalha dos 100 Regimentos, na qual os dois gênios militares que organizaram aquilo, o general Zhu De e o general Pang Dehuai, foram ambos punidos brutalmente pelo Partido Comunista porque não se queria que fizesse a batalha. Os comunistas acumularam forças durante a guerra para vencer a guerra civil depois que os nacionalistas estivessem enfraquecidos pelo Japão. Mas aí estou entrando em digressão histórica, vamos voltar ao assunto. Indo do campo diplomático para as águas da Ásia, isso aconteceu enquanto o novo porta-aviões da China, o Fujian, entrava oficialmente em serviço na quarta-feira passada. No sábado, foi confirmado que ele teria base na cidade de Sanya. A gente tem aqui os mapas que eu resgato da matéria de segunda-feira. Temos os mapas? Aí está então, vocês veem a base de Sanya, destacada na província de Hainan, no Mar do Sul da China. Uma posição estratégica que também envolve uma série de questões como a circulação do comércio global, incluindo o comércio que vai para o Japão. Enquanto isso, uma investigação publicada a partir de dados públicos e fotos de satélite, primeiro pela CNN americana, expôs um desenvolvimento exponencial da China para a produção de foguetes que estariam de acordo com as munições necessárias para uma eventual invasão de Taiwan. Como a gente falava, é parte dos desdobramentos após a eleição de Sanae Takaichi, a primeira-ministra do Japão, a primeira mulher a ocupar o cargo, recuperando o que eu dizia no início do segmento. Em 2014, uma mudança na interpretação da Constituição Pacifista do Japão. Ora, se a China e a Coreia do Norte estão ao lado, talvez a nossa autodefesa signifique um exército maior. Em 2015, isso acaba por entrar como lei aprovada no Congresso. Sanae Takaichi é a principal herdeira política disso, uma protegida de Shinzo Abe, que, naquela época, em 2014 e 2015, era o premier que avançou essa política. Agora, já na largada do mandato, a gente vê as tensões com a China crescendo e um descarte a dizer que não vai de forma alguma produzir bombas atômicas. O que acontece na sequência é o que a gente segue monitorando, mas agora a crise entre o Japão e a China parece ganhar um novo contorno, um novo capítulo.